Supremo Tribunal Federal torna Bolsonaro réu por suposto golpe de Estado. Ex-presidente diz que acusações são infundadas. Paraná reduz desmatamento em 95%. Trabalho de fiscalização e celeridade na aplicação de multas favorece bons resultados. Comitiva catarinense vai ao Supremo Tribunal Federal rever cota da tainha. Ação movida pelo Executivo contesta limite estabelecido apenas para o Estado. Carteira Nacional de Habilitação gratuita no Paraná. Estado quer isentar emissão e renovação do documento para parcela da população. A Argentina goleia a seleção brasileira em Buenos Aires. Alves Celeste apresenta futebol superior ao vencer seleção canarinho por 4-1. Chimpanzé resgatado inicia nova vida em santuário. Animal vindo da Colômbia será integrado a outros primatas no Brasil. E ainda, mulheres afegãs desafiam talibãs. Apesar da proibição, elas vendem cabelos para sobreviver. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 26 de março de 2025. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h05. E começamos esta edição com o assunto político do dia. Jair Bolsonaro vai ser julgado por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente afirmou que as acusações são infundadas. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu acatar nesta quarta-feira a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornar o ex-presidente réu, o que vai levar a um julgamento que pode resultar em prisão. Mas neste momento, eu também considero que há materialidade e indício de autoria a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. Em fevereiro, a PGR acusou Bolsonaro de liderar uma organização criminosa que buscava impedir a posse do presidente Lula, para quem perdeu as eleições em 2022. Os 5 ministros da primeira turma do STF votaram por unanimidade pela abertura do processo. Bolsonaro, que pode ser condenado até 40 anos de prisão, não compareceu ao Supremo em Brasília nesta quarta, diferente de terça-feira, no primeiro dia das deliberações. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. Mesmo estando inelegível, Bolsonaro mantém a esperança de voltar à presidência nas eleições de 2026, diante da queda de popularidade de Lula. A suposta trama golpista incluía medidas como a elaboração de um decreto para justificar um estado de defesa e planos de assassinato de Lula e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E estendendo esse assunto, o Tiago Pereira, jornalista político aqui da casa, já está por aqui. Tiago, quais os próximos passos a partir de agora? Boa noite para você. Se espera agora celeridade, porque é isso que o STF tem mostrado até o momento, né? O Supremo tem dado celeridade nesse processo, diferente de outras causas, diferente de outros processos que chegam lá. Alguns, a gente sabe, estão há anos, né, pedidos de vista. As defesas pedem anulação de determinadas provas e aí os processos se arrastam. Esse, né, tudo indica, assim como foi nessa fase de denúncia, deve seguir bem rápido. Tem até gente já falando a data e mais ou menos o mês deste ano ainda que Bolsonaro e alguns dos principais envolvidos devem ser julgados. Boa noite a você. Boa noite. E a nossa audiência qualificada da Pix TV. Mas vamos aos fatos, como a gente sempre diz, né? Uma decisão já consumada, zero de surpresa para muitos, né? Pelo menos por 3 dos 5 ministros, o Flávio Dino, o Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Agora referendada por Luiz Fux e Carmen Lúcia, que também votaram a favor por acatar a denúncia, né? E transformar aí os denunciados, portanto, em réus. Não restam dúvidas que o processo, como eu estava comentando ali com a Andréia, seguirá com celeridade, como nunca antes na história deste país, tendo em vista que o caso segue na última instância do judiciário. Ou seja, há interesse do STF que o julgamento ocorra o quanto antes e o rito será dado por eles.
nós vimos ainda na esfera do trâmite da denúncia que as defesas pediram mais tempo para analisarem as milhares de páginas do processo e também da investigação da própria Polícia Federal, mas o relator, o ministro Alexandre de Moraes, negou. Logo, se presume que o tempo será a favor do tribunal e não dos réus, até porque se as defesas discordarem, elas irão recorrer a quem? Jornalistas especializados tratam a possibilidade de julgamento de Bolsonaro e dos principais nomes envolvidos já ocorrerem em setembro deste ano. O que chama a atenção também é a parcialidade de alguns ministros, em especial Flávio Dino e Alexandre de Moraes, que determinam como verdadeiras todas as possibilidades e as ilações e até mesmo as falas do ex-ajudante de Bolsonaro, o Mauro Cid. Um acordo de delação premiada firmado entre ele e a Polícia Federal. Prova disso foi a defesa do ministro Alexandre de Moraes referente à fala do ministro Luiz Fux sobre a cabeleireira Débora dos Santos, que teve a pena sugerida de 14 anos de prisão por pichar uma estátua na Praça dos Três Poderes com batom. O caso ganhou repercussão nacional, chamou a atenção até mesmo de alas da esquerda. Moraes qualifica o ato como um dano qualificado, após Fux dizer que pediu vistas por considerar a pena abusiva. Ou seja, diferente de inúmeros processos na justiça brasileira, tão logo, tão breve, a ação penal seguirá e a PGR, que é quem oferece essa denúncia, terá muito trabalho em ter que provar tintim por tintim de tudo o que os réus são acusados nesse momento. Espera-se que as provas provem 100% de culpabilidade, pois até aqui não se condenava com 51% de culpa, pelo menos até aqui. Mas até meses atrás, o STF, André Audiência, também, o nosso Supremo Tribunal Federal, também não julgava casos de ex-presidentes que tinham foro privilegiado somente enquanto estavam no mandato, no cargo. Acabou o mandato, ele segue como um civil qualquer, não tem mais foro privilegiado. O STF mudou essa regra meses atrás, que é um dos argumentos que Bolsonaro falou na entrevista coletiva hoje à imprensa, e também os seus advogados falaram durante a sustentação da defesa, pedindo que eles não se tornassem réus. Mas o Supremo ignorou, por unanimidade, portanto, Bolsonaro e os outros 7 desse primeiro lote, digamos assim, de acusados, foi para a transformação de réus e agora o processo segue, A ação segue no Supremo e aí as defesas terão que argumentar sobre as provas apresentadas até ali, e haverão oitivas, também haverão contestações dessas provas que foram apresentadas pela Polícia Federal. Bolsonaro já falou de várias que, segundo ele, foram arbitrárias. Enfim, um processo que tem bastante passos, mas que a imprensa e também os próprios sinais do Supremo atestam para uma celeridade dos fatos. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Teremos muitas cenas dos próximos capítulos, porque agora essas provas serão abertas. Certamente os advogados das defesas que terão interesse divulgarão essas peças em teor inteiro, ou seja, a íntegra à imprensa, e haverá muito desdobramento sobre esse caso e a gente vai estar acompanhando aqui certamente no nosso telejornal. É isso aí. Muito obrigada, viu, Thiago? Obrigado, boa noite. Até sexta-feira com mais destaques da política nacional. Aguardamos até lá. E Brasília sediou nesta terça-feira um encontro de líderes. O governador do Paraná foi um dos convidados. Ratinho Júnior destacou os avanços que o Paraná alcançou nos últimos anos em diferentes áreas. Ele foi o palestrante convidado de um encontro do LIDE, a maior e mais influente organização de líderes empresariais da América Latina, e falou sobre as políticas públicas implementadas desde 2019 no estado. O Paraná hoje passou, de certa forma, a ser referência a alguns setores importantes, Por exemplo, a educação. Hoje nós somos reconhecidos pelo MEC já há 5 anos como a melhor educação do
Brasil. Nós temos avançado na questão da sustentabilidade. O Paraná foi reconhecido por 4 vezes seguida o estado mais sustentável do país. Hoje, a geração de emprego, em pleno emprego, né, no estado, é o estado que hoje tem mais volume de obras de todos os estados do Brasil. Então, de certa forma, acho que a gente conseguiu fazer a lição de casa e, claro, sempre aprendendo também com outros estados, que cada um tem a sua conquista, né? E o Paraná, de certa forma, conseguiu ganhar um protagonismo em cima dessa boa gestão, feita não só pelo setor público, mas também pelo setor privado, que é quem colabora com a geração de emprego e com o desenvolvimento econômico. Uma comitiva catarinense liderada pelo governador do estado foi a Brasília para se reunir com o ministro Gilmar Mendes, relator do processo no Supremo Tribunal Federal, para tratar da ação que contesta as cotas de pesca da tainha impostas pelo governo federal. Durante a reunião, a comitiva liderada pelo governador Jorginho Melo apresentou ao ministro Gilmar Mendes todos os argumentos que fundamentam a ação movida na semana passada pela Procuradoria-Geral do Estado, que contesta as cotas de pesca da tainha impostas pelo governo federal. A expectativa é que o STF reconheça a relevância cultural e econômica da atividade e suspenda esses limites impostos pela portaria interministerial. A cota da pesca da tainha foi feita apenas para o litoral de Santa Catarina. Não existe para nenhum outro estado. Há uma cota para o Rio Grande do Sul, mas apenas de uma pesca em lagoa, na Lagoa dos Patos, não na praia. Para a praia só de Santa Catarina. E nós consideramos que essa medida é inconstitucional e, por isso, estamos pedindo ao Supremo Tribunal Federal que faça cessar essa regra. E nós pedimos ao ministro Gilmar Mendes que olhasse com atenção o pedido do governo de Santa Catarina para fazer cessar essa discriminação, essa arbitrariedade com os pescadores de Santa Catarina, já que essa norma limita 1.100 toneladas a pesca artesanal de praia. A portaria interministerial limita a captura do peixe pelos pescadores catarinenses a 1.100 toneladas, quantidade inferior à capturada no ano anterior na modalidade de arrasto de praia. Caso concretizada, a ação pode gerar mais de 5 milhões de reais em prejuízos diretos ao setor pesqueiro. Então seriam 600 toneladas de prejuízo, 600 mil quilos vezes R$ 7,00 aproximadamente para o pescador, então causando um grande prejuízo para a economia e podendo fazer algo discriminatório e absurdo, que, por exemplo, um pescador do sul do estado, se capturar a cota antes de ela vencer, o pessoal do norte catarinense, por exemplo, pode ficar sem capturar a espécie. E se essa cota for alcançada, o mais absurdo ainda se essa norma continuar vigente, é que o pescador do Paraná, do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo, vão poder capturar à vontade. Então, do ponto de vista ambiental, essa norma não tem lógica, então é claramente uma questão política contra os pescadores de Santa Catarina. O governo do Paraná apresentou uma proposta para a gratuidade na emissão e renovação de CNHs. Os beneficiados seriam pessoas em vulnerabilidade social. O projeto de lei que prevê a instituição de um programa social para a formação e habilitação de condutores foi enviado para a Assembleia Legislativa do Paraná na última segunda-feira. A iniciativa, que será analisada pelos deputados estaduais, estabelece que pessoas em situação de vulnerabilidade social possam obter a primeira carteira nacional de habilitação, incluir ou mudar de categoria gratuitamente. Nós colocamos modalidades específicas, o habilita para a primeira habilitação. Então, quem vai tirar na categoria de motocicleta ou de automóvel. Nós temos uma segunda categoria, que é o profissionaliza, que é justamente para elevar a categoria. Quem já é habilitado na categoria de automóvel, para fazer a categoria de caminhão, de ônibus ou de veículo articulado, né? E aqui também trazendo a condição de exerce atividade remunerada. Nós temos o CNH para as mulheres, então nós vamos reservar 10% das vagas para ser colocado à disposição das mulheres como habilitação, seja a primeira habilitação ou alteração de categoria, e temos ainda também um quantitativo de vagas, 5% destinados àquelas pessoas que são portadoras de deficiência. Então é um grande programa de inclusão, tem a capacidade de atender a demanda de todos os interessados. Estão incluídos no projeto a isenção de custos para a realização de cursos especializados
especializados de direção e a inclusão da observação sobre o exercício de atividade remunerada no documento. Chamado de CNH Social, o programa será coordenado pelo Detran do Paraná e busca reduzir desigualdades sociais e econômicas, além de auxiliar pessoas de baixa renda a terem mais chances de ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Os jovens terão também o acesso a começar o estudo lá na escola e aí redução de prova, a prova teórica aqui, então as etapas acabam sendo iniciadas lá na escola para que a gente faça uma inclusão maior, uma modificação e uma atualização no processo de formação dos nossos condutores que estarão vinculados a este programa. Em 4 anos, o estado do Paraná reduziu em 95% o desmatamento ilegal da Mata Atlântica. De acordo com o levantamento do Instituto Água e Terra, coordenado pelo Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação, a supressão vegetal passou de 6.939 hectares registrados em 2021 para 329 hectares em 2024. A redução é atribuída a melhorias nas ações de fiscalização desenvolvidas pelo órgão ambiental estadual. Esse trabalho, ele inicia quando a gente toma conhecimento que há uma supressão de vegetação dentro do nosso estado. Tá? A partir daí, o que a gente faz? Tem profissionais que vai analisar, vai fazer um cruzamento com o CAR para identificar de quem que é essa propriedade. Né? Então, havendo essa identificação da propriedade, outros profissionais do nosso instituto vão notificar esse cidadão para que ele venha a mostrar para o órgão ambiental se ele teve autorização ou não teve autorização. E aí, dando sequência a esse trabalho, né, os nossos agentes fiscais vão a campo, né, verificar principalmente onde a informação, quando existe uma informação de sobreposição do CAR. Né? Então nós precisamos identificar quem foi realmente que causou aquele dano ambiental para poder fazer a autuação. Então, nesses casos de sobreposição de CAR, nós vamos a campo, identificamos o proprietário rural que fez esse dano ambiental, autuamos. E aqueles que nós já temos certeza que é um determinado cidadão, nós fazemos hoje a autuação de forma remota. Né? Então, esse nosso trabalho ajudou muito, né, a penalizar esse infrator. Entre as regionais do IAT que apresentaram as reduções mais significativas no período estão a de Francisco Beltrão, que passou de 706 para pouco mais de 11 hectares, queda de 98%, seguida do Litoral, de 58 hectares para 1,88 hectare, e Pato Branco, de 571 para 17 hectares, ambas com 96% de redução. Hoje, aquele cidadão que antigamente era autuado, que o processo dele ficava parado 20 anos, né, para ser, digamos, ele era autuado, mas ele não era considerado um infrator porque não existia uma decisão administrativa sobre aquele processo administrativo dele. Hoje não. Hoje, uma vez lavrado o auto de infração ambiental, respeitados os prazos de defesa do contraditório, nós estamos dando a decisão administrativa o mais rápido possível. Então, acho que são vários motivos, né, que causaram essa diminuição da supressão de vegetação no nosso estado. O último chimpanzé em cativeiro na Colômbia chegou ao Brasil para uma vida nova. Aos 38 anos, Yoko foi transferido para o Santuário de Grandes Primatas de Sorocaba, no interior de São Paulo. O resgate do animal reacende o debate sobre a manutenção de primatas em zoológicos e também a importância dos santuários para garantir o bem-estar desses animais. A história de Yoko ficou conhecida internacionalmente após a morte de seus companheiros Pancho e Chita, baleados após fugirem do Bioparque Ucumari, na Colômbia, em 2023. Sozinho, o chimpanzé passou quase 2 anos sem contato com outros da mesma espécie. Após viver acorrentado sob a posse de um narcotraficante, foi explorado em um circo na Venezuela até ser resgatado nos anos 2000. Agora, Yoko terá a oportunidade de recomeçar em um ambiente preparado para a readaptação de primatas. Ele vai passar por um período de quarentena em um espaço de 5.000 metros quadrados, onde será avaliado antes de ser integrado ao grupo de 42 chimpanzés do santuário.
chimpanzé ele é um animal gregário, muito sociável, né? Tem que ter uma convivência com outros da sua espécie. Então, isso para um chimpanzé viver em solidão é uma tortura. O transporte do chimpanzé envolveu uma operação coordenada por diferentes instituições. A Força Aérea Colombiana levou Joko até Bogotá, de onde ele seguiu em um avião de carga para Campinas. Em Viracopos, autoridades do IBAMA e do Ministério da Agricultura acompanharam a chegada do animal e garantiram que todos os protocolos sanitários fossem cumpridos. A expectativa é de que ele finalmente consiga interagir com um grupo de chimpanzés e possivelmente também consiga se reproduzir, já que está bem, com boa saúde e boas condições físicas. O caso de Joko relembra a história de Cecília, outra chimpanzé que encontrou abrigo no Santuário de Sorocaba. Transferida da Argentina em 2017, ela foi a primeira primata do mundo a ser resgatada de um zoológico por meio de um habeas corpus. Assim como Cecília, Joko agora terá uma chance de viver entre outros da sua espécie em um ambiente livre da exposição pública e voltado para a recuperação de animais silvestres. A transferência do chimpanzé também marca um avanço para a Colômbia, que se torna um país sem grandes primatas em cativeiro. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Lula faz apelo ao Japão por acordo com Mercosul diante do protecionismo de Trump. A Argentina dá surra no Brasil ao vencer seleção canarinho por 4-1 pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. E ainda, mulheres afegãs desafiam talibãs. Apesar da proibição, elas vendem cabelos para sobreviver. Nós voltamos em instantes. O Coelhinho chegou no Cestão de Páscoa Comprão, com os melhores preços. Vem pra caça ao descontão que dá pra levar mais. Banana branca, R$ 3,29 o quilo no Clube K. Cebola cabeça, R$ 1,89 o quilo no Clube K. Fraldinha ATC a vácuo, R$ 29,90 o quilo. Arroz parboilizado Dalon, 5 quilos, R$ 17,99 no Clube K. Açúcar cristal Montraz, 5 quilos, por R$ 16,99. Lava-roupas brilhante, 2,4 kg, R$ 22,99. Melhor preço é no Comprão. Segurança é fundamental para quem quer viajar sem agito. Por isso, o governo de Santa Catarina está trabalhando em mais de 2.000 quilômetros de estradas com o programa Estrada Boa. São mais de 50 obras de restauração de rodovias, novas pavimentações, sinalizações e duplicações. Estar seguro é saber que o caminho da volta também foi pensado para você. Mais segurança, mais infraestrutura. Santa Catarina melhor. De volta com o Pix News, agora às 8h26, vamos com alguns destaques internacionais. O presidente Lula fez um apelo por um acordo do Mercosul com o Japão durante visita ao país. A comunidade internacional busca estabilidade em meio à guerra tarifária travada pelo presidente Donald Trump. Lula participou de uma cerimônia ao lado do primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba. Nossa esperança é fortalecer o relacionamento econômico entre nossos países e continuaremos trabalhando com o presidente para expandir constantemente o comércio e investimento. O Mercado Comum do Sul é um parceiro importante para o Japão. Durante esta reunião com o presidente, reafirmamos nosso forte desejo de levar as relações econômicas Japão-Mercosul a patamares ainda maiores. Lula disse que espera iniciar negociações com o Japão durante a presidência brasileira do Mercosul no segundo semestre do ano e afirmou que as nações têm mais a ganhar pela integração do que pelo recurso de práticas protecionistas. O presidente acrescentou que Brasil e Japão enfrentam o desafio de recuperar o comércio bilateral, que caiu de 17 bilhões de dólares, ou 96 bilhões de reais, em 2011, para 11 bilhões de dólares, ou 62 bilhões de reais, em 2024. Democracia para o Japão e para o povo brasileiro. Não protecionismo para o Japão e povo brasileiro. Mais liberdade, mais desenvolvimento, mais investimento e mais crescimento. É isso que eu desejo para o Japão e para o Brasil.
Lula visita o Japão em uma delegação de ministros, congressistas, empresários e sindicalistas. O comércio é o centro da viagem, diante da decisão de Trump de impor tarifas sobre grande parte das importações feitas pelos Estados Unidos. A cooperação em biocombustíveis é parte do conjunto de 10 acordos de cooperação bilateral e mais de 80 instrumentos entre empresas, bancos e universidades assinados entre os dois países. A questão ambiental também foi abordada nas discussões em Tóquio, diante da proximidade da Conferência do Clima COP30, que acontecerá no Brasil em novembro, na cidade de Belém do Pará. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto para impor um controle mais rigoroso do registro de eleitores e também restringir o voto pelo correio no país. O decreto exigiria a apresentação de uma prova de cidadania, como passaporte ou carteira de motorista, quando o eleitor fosse se registrar para votar. Apenas cidadãos americanos podem votar nas eleições federais, mas nem todos os estados exigem esses documentos. Alguns deles usam outros métodos para verificar a identidade do eleitor. Para especialistas, o texto constitui um abuso de poder do executivo e associações civis prometeram impugná-lo nos tribunais. Trump nunca reconheceu a derrota na eleição presidencial de 2020 e denunciou uma fraude eleitoral generalizada na ocasião, principalmente na votação pelo correio, um método amplamente utilizado nos Estados Unidos. Também nesta terça-feira, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou que vai acrescentar cerca de 50 empresas, principalmente chinesas e iranianas, à lista de companhias para as quais as exportações de semicondutores estão limitadas ou proibidas. Washington justificou essa decisão ao destacar que as atividades dessas empresas são contrárias à política internacional e à segurança nacional dos Estados Unidos. Vinícius Pacheco chega por aqui para falar, claro, do vexame da seleção brasileira na noite de ontem, diante da Argentina, em Buenos Aires. Para o Brasil, nada funcionou, né, Vini? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Andréia. Nada funcionou, um time totalmente perdido em campo. E que vexame! A gente vai conferir agora os gols 4-1 para a Argentina. Até já se imaginava que o Brasil não era o favorito, né? Que a Argentina, atual campeã do mundo, atual campeã da Copa América, entrava em campo favorita. Após a vitória também já se classificou para a Copa do Mundo de 2026, já entrou, na verdade, classificada, mas o que não se imaginava foi esse passeio. E a gente vai conferir agora, o primeiro gol da Argentina foi com o Julián Álvares. Troca de passes, bobeada da defesa e Julián Alves abre o placar para a Argentina. Aí a defesa realmente batendo cabeça. O segundo gol da Argentina veio na troca de passes com muita calma, na frente da área. O time do Brasil totalmente desconexo e troca de passes acabou nos pés de Enzo Fernandes. O Brasil chegou a fazer o primeiro gol e o único chute no primeiro tempo com o Matheus Cunha, mas o terceiro gol ainda veio no primeiro tempo, com ele, o Alex McAllister. E depois, no segundo tempo já, a Argentina fechou a goleada com o Giuliano Simeone, ele que é filho do Simeone, atual técnico do Atlético de Madrid, realmente um passeio. E esta é a pior derrota da história da seleção brasileira em eliminatórias para a Copa do Mundo. O resultado superou um revés por 3-0 para o Chile em 2000, que antes ocupava o posto de pior derrota nesse caso. Esta também é a primeira vez que a seleção perde os 2 jogos para a Argentina em uma disputa de eliminatórias. Além da goleada desta terça-feira, o Brasil foi superado por 1-0 no Maracanã em 2023. Em uma partida que praticamente, ou melhor, nada funcionou, Dorival Júnior foi à sala de imprensa do Monumental de Núñez para explicar o vexame da amarelinha. O técnico Dorival Júnior tentou dar explicações sobre uma das maiores vergonhas da história da seleção brasileira. O comandante assumiu a responsabilidade pelo resultado negativo, em uma partida que praticamente nada deu certo para a amarelinha.
e a responsabilidade ela é toda minha. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. A seleção argentina foi superior em todos os sentidos. Mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Isso daí todos os anos de vivência dentro do futebol, talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. O Brasil está na 4ª colocação das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, com 21 pontos. Com o maior número de vagas a partir da próxima edição, a seleção não parece correr riscos de não se classificar, já que 6 seleções do continente garantem a vaga direta na competição e o 7º colocado, atualmente a Venezuela com 15 pontos, disputa a repescagem. Na próxima janela de jogos de seleções, em junho, o Brasil enfrenta o Equador fora de casa e o Paraguai em casa. Só para ter uma noção de como o Brasil estava descompactado e estava totalmente desconexo no jogo, a Argentina deu 12 chutes no gol. O Brasil deu 3. Desses 3, apenas um foi no gol, que foi o chute do Matheus Cunha, né? Então, 12 chutes da Argentina, 3 do Brasil, apenas um no gol. Desses 3 do Brasil, 2 foram de falta, sendo que um parou na barreira e o outro na trave. Ou seja, não criou nada o Brasil, enquanto a Argentina, dos 12 chutes, 7 foram no alvo. Agora, além do Brasil, na eliminatória da Copa, na América do Sul, a gente também teve outros jogos. A gente vai conferir aqui os resultados. Isso porque o Uruguai terminou empatado com a Bolívia em 0-0. A Venezuela ganhou do Peru em casa por 1-0. A Colômbia ficou no 2-2 com o Paraguai e o Chile ficou no 0-0 com o Equador. Com isso, a gente vai conferir agora como ficou a tabela de classificação para a Copa do Mundo de 2026 pela eliminatórias da Copa de 2026. A Argentina, então, já classificada com 31 pontos, o Equador com 23 pontos, o Uruguai com 21 pontos, o Brasil com a mesma pontuação e o Paraguai, e a Colômbia com 20 pontos. Esses são os que já estão classificados para a Copa do Mundo de 2026. A Venezuela, nesse caso hoje terminasse as eliminatórias, iria para uma repescagem. E aí Bolívia, Peru e o Chile, nesse momento, não se classificam. A situação do Brasil até que está cômoda, né? Tendo em vista a quantidade de países que vão para a próxima Copa do Mundo. Mas ainda tem 12 pontos a disputar e a gente vai conferir agora os próximos jogos da seleção brasileira. Então a gente tem na próxima janela, que vai ser em junho, o Brasil vai enfrentar o Equador fora de casa e depois o Paraguai jogando no Brasil. Em setembro, o Brasil vai enfrentar o Chile, que também não é uma seleção tão forte assim, e a Bolívia, no caso, o Brasil vai jogar fora de casa, jogando lá na Bolívia. Desses times, o mais forte, no caso, seria o Equador e também o próprio Paraguai, que o Brasil já perdeu para o Paraguai com o Dorival Júnior treinando. E falando em Dorival Júnior, a gente vai mostrar agora como que está hoje o percentual, a produtividade hoje dessa seleção. A gente vai conferir agora, porque o aproveitamento do Dorival é um dos piores desde 2000. Tá? Então a gente tem o Ramon Menezes, que entrou interinamente com a porcentagem de aproveitamento de 33%, mas a gente nem vai levar muito em consideração porque foi apenas 3 partidas. Temos o Emerson Leão, lá no início dos anos 2000, com 37% de aproveitamento. O Diniz, que é outro, que é fruto também do Edinaldo Rodrigues, junto com o Ramon Menezes. Então temos o Fernando Diniz, que também ficou ali interinamente, um tampão com aproveitamento de 38%. E o Dorival Júnior, em 16 partidas, com 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas e 58% de aproveitamento. E aí a gente não está falando só de resultado, tá? A gente está falando também de qualidade de futebol apresentado em campo, que está muito, mas muito
abaixo do esperado quando a gente fala de seleção brasileira, o que aumenta ainda mais a pressão em cima do Dorival Júnior e já se entra em questão se ele realmente vai continuar no comando da seleção ou não. E aí já se fala também se falar novamente com o Ancelotti, que atualmente é o treinador do Real Madrid, se fala também no Abel Ferreira, do Palmeiras, se fala no próprio Jorge Jesus, mas todos esses nomes, eles vão disputar o Mundial de Clubes, que ocorre entre junho e julho. Então a decisão do Edinaldo de vai permanecer, não vai permanecer com o Dorival Júnior, ela tem que ser muito assertiva, até porque se for tirar o Dorival Júnior, quem que vai assumir? Provavelmente vai ser um desses nomes que vão participar do Mundial de Clubes. E o que se fala, segundo algumas informações passadas por alguns jornalistas que fazem a cobertura da seleção brasileira, é que já foi entrado em contato com o próprio Ancelotti. A resposta dele foi positiva, mas o assunto só vai retornar de fato mesmo após o Mundial de Clubes. Será que vai ficar aquela enrolação de novo? Vai ter outro técnico tampão? Pelo futebol que o Brasil está apresentando, tem que ser uma decisão mais assertiva e rápida. Agora, parando de falar um pouco da amarelinha e falando um pouco mais do cenário nacional, os estaduais, o Campeonato Catarinense ainda continua repercutindo. A Procuradoria de Justiça Desportiva de Santa Catarina apresentou hoje denúncias contra jogadores, comissão técnica e outros envolvidos em episódios de violência durante a final do Campeonato Catarinense, entre Avaí e Chapecoense na ressacada. Entre as irregularidades apontadas estão a invasão de campo por torcedores do Avaí após a partida, além do arremesso de objetos no gramado. Já a Chapecoense pode ser punida financeiramente por atos de violência cometidos por atletas, membros da comissão técnica e diretores do clube. O volante Jimenez, aquele que chutou um torcedor, o técnico Dalpozo, que também agrediu um dos auxiliares, e o meia Giovanni Augusto, que se recusou a sair de campo, foram denunciados por conduta violenta. As punições podem variar entre multa e suspensão dos jogos. Agora, no cenário internacional, que repercute também na questão de justiça, um ex-guarda da costa de Diego Maradona foi preso nesta terça-feira na Argentina, acusado de dar falso testemunho no julgamento de busca e estabelecer a responsabilidade de 7 profissionais da saúde na morte do craque do futebol. Na audiência, uma de suas filhas também testemunharam. Julio Coria foi preso no Tribunal de San Isidro, subúrbio de Buenos Aires, durante o julgamento que examina as responsabilidades da equipe médica na morte de Maradona há 4 anos. Coria estava na casa onde o ex-craque morreu aos 60 anos e realizou respiração boca a boca até a chegada dos médicos. O Ministério Público interrompeu o depoimento do ex-policial diversas vezes e solicitou a retirada dele do tribunal, observando contradições e omissões nas declarações. Os 3 juízes consideraram precisas as referências do promotor ao crime de perjúrio e a testemunha foi algemada e retirada do tribunal. Fundamentalmente, acho que é a melhor mensagem para a sociedade como um todo, não apenas para este julgamento. Não podemos simplesmente vir aqui e dizer qualquer coisa e então ir embora e voltar para a mentira por solidariedade. Se o guarda-costas for considerado culpado, ele poderá pegar até 5 anos de prisão. Durante a audiência, uma das filhas do craque argentino, Jana Maradona, também testemunhou. Ela disse que confiava nos médicos de forma profissional e humana, ao decidir manter o pai em casa. Maradona morreu de edema pulmonar em 25 de novembro de 2020, enquanto estava sob cuidados médicos após uma cirurgia. 7 profissionais de saúde são acusados de homicídio doloso e uma enfermeira será julgada em um caso separado. Este julgamento deve durar até julho. Os réus que alegam inocência podem pegar de 8 a 25 anos de prisão. Se foi o craque, mas continua aí todo o julgamento. Lembrando que amanhã temos a final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras. Primeiro jogo, lá na Casa do Verdão, ficou 1-0 para o Timão. E também neste final de semana,
inicia o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, volta os Jogos Nacionais, a paixão do brasileiro, o futebol nacional, né, André? É verdade, teremos muitas informações, então. É isso aí. E no desenrolar a gente vai ver o que vai se dar. Provavelmente amanhã já vai se ter uma decisão também, André, sobre a permanência ou não do Dorival Júnior. Então, uma semana bem quente. Amanhã ou até sexta-feira, provavelmente, a CBF vai dar alguma decisão também. Aguardamos então, Vini. Obrigada. Isso aí, muito obrigado. Até a próxima. E o retorno do Talibã ao poder no Afeganistão trouxe de volta o lado obscuro da vida cotidiana das mulheres no país. O acesso à beleza, por exemplo, ficou bem restrito, dificultando, inclusive, a venda de fios de cabelo, um negócio que ajudava na renda de muitas famílias. Muitas mulheres no Afeganistão recolhem cada fio de cabelo que cai ou é cortado. Quando chega a 100 gramas, esse material é vendido clandestinamente, apesar da proibição dos talibãs. Em 2024, uma lei sobre vício e virtude proibiu a venda de qualquer parte do corpo humano, como rins, fígado, olhos ou cabelo. De acordo com o movimento fundamentalista, o veto foi necessário para manter o respeito e a dignidade do corpo humano. Vender meu cabelo era minha esperança, assim podia ganhar a vida e fazer alguma renda com isso. Mas agora que isso também foi proibido, estou muito decepcionada. Não há outra maneira, não há emprego e isso também foi proibido. Estou extremamente decepcionada e não sei o que fazer. Espero os vendedores baterem na minha porta e eu vendo meu cabelo para eles. Cada 100 gramas vale até $3, R$17 na cotação atual. Uma quantia modesta que, no entanto, pode ser crucial em um país onde, de acordo com a ONU, 85% da população vive com menos de $1 por dia. Eu costumava vender meu cabelo na minha porta com muita facilidade, mas agora vendemos com muita dificuldade, medo e tremor. Vender nosso cabelo nos ajuda financeiramente. Para evitar a venda, o governo confisca e queima as perucas em circulação. De acordo com uma declaração oficial, em janeiro, quase 1 tonelada delas foi queimada na província de Cabul para proteger os valores islâmicos e a dignidade humana. O Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício da cidade de Cabul está comprometido em defender os valores islâmicos e a dignidade humana e impedirá qualquer ação que prejudique os valores islâmicos e a dignidade humana. Sob o comando dos talibãs, as mulheres não podem entrar em parques, universidades ou academias. Além disso, as autoridades islamistas também fecharam salões de beleza por decreto. Ainda assim, Narges administra clandestinamente o salão de beleza. Ela atende apenas 4 clientes por semana, enquanto antes de 2021 costumava receber 5 ou 6 por dia. Antes do retorno do Talibã, os compradores vinham às portas das lojas de cabeleireiros e gritavam pelos alto-falantes para comprar cabelo. Eles compravam sobras por 3.000 afeganes, $42 o quilo. O cabelo cortado saía pela metade desse preço. Naquela época, não pensávamos em vender o cabelo que coletávamos, porque o negócio ia bem. Não precisávamos do dinheiro, mas guardávamos o cabelo para fazer apliques. Agora a situação se tornou muito difícil e as pessoas não têm permissão para vender cabelo. Apesar da proibição e da obrigação das mulheres de manter o corpo e a cabeça cobertos, a beleza segue negociável, mesmo escondida atrás de burcas e véus no Afeganistão. Uma resistência tácita que mantém viva a força do feminino. E o Pix News fica por aqui. A íntegra desta edição e as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site pixtv.com.br. É só acessar. Muito obrigada pela companhia. Na sequência tem CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.